aqui o bispo Elcemir Durães, que vai compartilhar a palavra da fé conosco essa noite. Seja bem-vindo, pastor. Recebamos nosso querido irmão com alegria. Boa noite a todos. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é uma honra poder estar cultuando a Deus com meu amigo, o bispo Renato Chaves, e estar convosco no Divã da Graça. Gostaria que pudéssemos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 10. Iremos ler apenas um versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 10. Amém? Leiamos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Amados, prestem atenção nesse momento. Notoriamente podemos observar que esta referência ela se encontra dentro da mais poderosa oração já feita nesta terra, conhecida pelo nome de Pai Nosso. Dentro desta oração, o Senhor Jesus, Ele nos ensina a pedirmos que venha o seu reino. E nós, erroneamente, oramos: Senhor, me leve para o seu reino. Então, mediante esta referência, eu gostaria de frisar na parte inicial: venha o teu reino. E abordar o seguinte tema para esta mensagem: o reino dos céus. Repetindo, o reino dos céus. Há um pastor no século XX, pastor inglês chamado Alan Redpath. Alan Redpath diz: antes que possamos pedir, venha o teu reino, temos que estarmos dispostos a pedir que o meu reino vá. Ou seja, nenhum reino pode se sobrepor ao outro. Para que um reino se estabeleça, nos é necessário eliminar o atual reino. Quando eu tomo esta decisão de eliminar o atual reino, para que possa se estabelecer o outro, eu preciso pôr uma vereda, uma direção. O profeta no Antigo Testamento, chamado Isaías, nos disse no capítulo 40, no verso 3: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Bom, quando o profeta diz que a voz que clama no deserto, ela deveria preparar no ermo vereda ao nosso Deus. Ou seja, devemos preparar no ermo, que é o deserto, uma vereda, uma direção para Deus. O deserto que passamos são os nossos momentos de aflições. São os lugares áridos onde nós nos encontramos. E é neste momento que o Senhor nos chama, que preparemos um caminho para que Ele possa vir até nós. E o que me deixa mais maravilhado é que no Novo Testamento, um homem chamado João se identificou com esta voz. Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 23 diz: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. João se identificou com uma voz que clamava no deserto. É tão interessante quando nós abrimos a nossa mente para entendermos que João,
além de preparar o caminho para o Senhor, foi aquele que pregou a mensagem focada no reino. E a sua mensagem era focada em arrependimento. Preste atenção que em Mateus, no capítulo 3, no verso 1 e 2, está escrito: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando João diz que nós temos que nos arrepender, é um ato daquela pessoa que clama. Se identifique. Nós temos que nos identificarmos como uma voz que clama no deserto. Quando passarmos por problemas na vida, as aflições, as lutas, as tribulações, nós temos que estarmos dispostos a clamar. Quando clamamos, nós nos habilitamos a pregar sobre arrependimento. Não foi à toa que Jesus fez um reconhecimento. Estávamos agora há pouco falando sobre reconhecimento. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 1, ele diz: em verdade vos digo, que dentre os nascidos de mulher, nunca houve um maior que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Analise comigo. Jesus estava expressando que João era um homem tremendamente abençoado, mas que não se comparava com aqueles que já se encontravam salvos. Por isso, olha outra coisa que Jesus disse a João incrível. João também passou a ser um ponto de divisão. João passou a dividir gerações. Em Lucas, no capítulo 16, no verso 16, ele diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega a força para entrar nele. Então João passa a ser um ponto de divisão entre a geração mosaica, a geração profética e a geração da graça. E nós temos por dever como cristãos conhecermos o reino. Tomara que você tenha trago papel e caneta. Estão prontos? É possível um reino definhar quando o rei é ludibriado pela opinião pública. Repetindo, é possível um reino definhar quando o rei é ludibriado pela opinião pública. Isso se emprega em todos os reinos da vida. No reino familiar, no reino empresarial e no reino ministerial. É possível uma família definhar quando o pai é ludibriado pela opinião pública. É possível uma empresa definhar quando o empresário é ludibriado pela opinião pública. É possível um ministério definhar quando o ministro é ludibriado pela opinião pública. Mas, bispo, por quê? Porque todo o reino está submetido à liderança de um rei. E o seu reinado está refletido na personalidade dos seus súditos. Vou repetir. Todo o reino está submetido à liderança de um rei. E o seu reinado está refletido na personalidade dos seus súditos. Ou seja, tudo hoje é liderança.
Tudo hoje é liderança. O saudoso Dr. Myles Munroe foi um grande líder mundial e um grande amigo do Bispo Renato. Nos deixou um legado tremendo. Ele deu a seguinte ilustração: um rebanho de ovelhas, liderados por um leão, sempre vencerá uma alcateia de leões, lideradas por uma ovelha. Porque o sucesso em qualquer conjunto é determinado pela qualidade da liderança. O sucesso em qualquer conjunto é determinado pela qualidade da liderança. Se somos bons líderes, sempre decolaremos. Se você é um bom pai, a tua família sempre decolará. Se você é um bom empresário, a tua empresa sempre decolará. Tudo está na nossa liderança. Mas, infelizmente, nós cometemos grandes equívocos. Por sempre expressarmos, ou desejarmos, ou almejarmos as maiores posições. Eu tenho dito que a mais honrosa dentre as posições de um reino é a que nos conduz a reverenciar ao rei. Repetindo, a mais honrosa dentre as posições de um reino é a que nos conduz a reverenciar ao rei. Ou seja, nós sempre queremos as maiores posições hierárquicas. A maior posição hierárquica em um reino é o rei, é ser rei. Mas a mais honrosa é ser servo. E, infelizmente, é o que menos queremos fazer, é servir. Nós amamos quando somos servidos, mas detestamos quando é nossa vez de servir. Eu vim nesta noite com o objetivo de vos servir. Porque um rei nada é além de um príncipe que alcançou o excelso grau da monarquia. Eu tenho dito que a magnificência de um príncipe é contemplada no excelso grau da monarquia. E isso é ser rei. Quando um príncipe, ele alcança o excelso grau da monarquia. Ser servo é inexplicável. Eu tenho capacidade de explicar o que é ser rei, mas me sinto impossibilitado de expressar o que é ser servo. É algo sublime, é algo majestoso, é algo soberano, mas eu não tenho palavras. Eu tenho que entender que, além da posição de rei, os súditos são os servos desse reino. E eu tenho que refletir nesse pensamento. Os súditos de um reino refletem nitidamente a personalidade do rei. Os súditos de um reino refletem nitidamente a personalidade de um rei. Todas as pessoas que estão sob a nossa liderança irão refletir a nossa personalidade, que é o nosso caráter. Se entre os nossos filhos há filhos que expressam rebeldia, uma personalidade totalmente escandalosa, eu acho que essa posição nos faltou em nosso reflexo como caráter de um líder. Isso se emprega também dentro de uma empresa. Quando os funcionários param de produzir ou não produzem, há algum problema na imagem ou no reflexo deste empresário. Quando há produção, ele está caminhando pelo seu caráter. E os funcionários não trabalham porque são pagos, mas trabalham pelo prazer de estar com eles. As pessoas não veem o nosso ministério porque são obrigadas a vir. Estão aqui porque amam vir aqui.
não estão aqui por obrigação, estão aqui por amor. E quando fazemos algo por amor, nós nos transformamos. Quero até compartilhar algo novo com vocês. Vou citar muito ele, amigo do bispo, então alguém que eu admirei muito. Dr. Myles Munroe disse um segredo para a igreja. Sabe por que muitos ministérios fracassam? Porque as pessoas, em vez de amarem o seu pastor, amam o ministério do seu pastor. Há uma grande diferença entre amar o ministério do pastor e amar o pastor. Gente, eu achei incrível quando eu cheguei aqui. Eu vi um amor muito grande sobre o bispo Renato. Os pastores dele amam ele. É um amor verdadeiro, uma simplicidade, um carinho que ele tem entre os seus pastores. Infelizmente, hoje, o padrão é esse. O ministério está aqui. Tem pastores que querem usurpar o ministério do bispo. Tem ovelhas que querem usurpar o ministério do pastor. Começaram ontem e pensam que já são maiores do que ele. Quando alguém perde a estrutura familiar ou ministerial, alguém irá assumir essa posição. Quando o líder mantém dentro do seu caráter, jamais a posição dele será usurpada. Eu devo começar a entender que além da posição de rei, súditos, o nosso reino também tem embaixadores. Nenhum embaixador do reino estará apto a divulgar o evangelho do reino sem que o mesmo não aniquile todas as suas expectativas ilusórias. Repetindo, nenhum embaixador do reino estará apto a divulgar o evangelho do reino sem que o mesmo não elimine todas as suas expectativas ilusórias. Para sermos ou para representarmos o reino do nosso Deus, como embaixadores e embaixatrizes, temos que eliminar as nossas expectativas ilusórias. Temos que viver na realidade. Quando saímos da realidade e passamos a viver na ilusão, nós perdemos a nossa qualificação de embaixadores e embaixatrizes. Tudo na vida passa a aparentar ser um obstáculo. É tão interessante que quando eu observo isto, eu me lembro que o apóstolo Paulo falou. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 14, no verso 17, ele nos diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino do nosso Deus não é um reino de prazeres. Ele é de justiça, é de paz, é de alegria no Espírito Santo. Ao ele escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 20, ele nos diz: porque o reino não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, o reino ele não é composto de teorias, mas de manifestações. E eu tenho seguido o bispo Renato. O bispo Renato, sobre manifestações, ele tem dito: é no ambiente da nossa casa que o reino se manifesta primeiro. Quem disse isso foi o bispo Renato. É no ambiente da nossa casa que o reino se manifesta primeiro. Uma comprovação dessas manifestações, veja o seu âmbito familiar. E nós encontraremos a manifestação do reino de Deus. Eu passo a observar também que os fariseus não entendiam essa manifestação. Por isso que quando foram até Jesus, Lucas narra essa história no capítulo 17, no verso 20 até o 21, ele diz: interrogado pelos fariseus quando havia de vir o reino, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali,
porque o reino de Deus está entre vós. Eu tomei a liberdade de procurar na Bíblia 4 sinais dados por Cristo da confirmação da chegada do reino. 4. Primeiro sinal, Lucas capítulo 11, verso 20. Lucas capítulo 11, verso 20. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Primeiro sinal da confirmação da chegada do reino. Libertação. O próprio Cristo iniciou o ministério de libertação, é um sinal da chegada do reino. Segundo sinal. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Segundo sinal, proclamação. O ato que temos de proclamar o evangelho dado de João a Jesus é uma confirmação da chegada do reino. Terceiro sinal, Mateus, capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Terceiro sinal, conselho. Jesus aqui não nos obrigou, ele nos aconselhou. Buscai primeiro o reino de Deus. Terceiro sinal da chegada do reino, conselho. Prepare para o quarto, que eu acho um dos mais fortes. Quarto sinal, Lucas capítulo 9, verso 62. Em verdade vos digo, que ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás estará apto para o reino de Deus. Eu chamo esse quarto sinal de advertência. O Senhor nos adverte que ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás estará apto para o reino de Deus. Isso aqui é muito forte. O ato de olhar para trás, eu tenho dito, indubitavelmente, as mágoas do passado são inaptas de outorgar herança e propiciar o que almejamos. Indubitavelmente, as mágoas do passado são inaptas de outorgar herança e propiciar o que almejamos. Eu não tenho sequer pingo de dúvida que as coisas que te feriram no passado, que te fizeram sofrer, que te magoaram, vai te dar alguma recompensa. Ou vai fazer você ter o que deseja. Abandone as mágoas do passado. O bispo Renato também tem dito que os piores inimigos da vida são os que moram dentro de você. Os piores inimigos da vida são os que moram dentro de você. O apóstolo Paulo, eu quero que você acompanhe comigo agora no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai detalhar o que o bispo Renato citou aqui. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos agora só complementar com 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 até o 10. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 até o 10. Vamos complementar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele passa a fazer uma lista de que consideramos como frutos carnais. Como disse o bispo Renato, são inimigos que moram dentro de nós. Quando passamos a eliminar esses inimigos da nossa vida, retirar um a um, ou fazer um bloqueio, para que nenhum atinja a nossa vida, nós passamos a estarmos mais perto das chaves do reino. Nós recebemos uma promessa pelo nosso Senhor Jesus, que nós receberíamos chaves. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 19, diz: e te darei as chaves do reino dos céus. O mais interessante, quando ele nos diz chaves do reino dos céus, se nós pegarmos a Bíblia e formos ler literalmente, nós não encontraremos. Então, como teólogo, como historiador, eu me aprofundei, me dediquei em uma árdua pesquisa em busca dessas chaves ou dos seus portadores. E eu me deparei com o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é incrível. A minha única preocupação foi observar, Jesus disse chaves, no plural, e não chave, no singular. Eu não quero lançar uma crítica, mas às vezes as pessoas pensam que essas chaves são duas que eles cruzam e põem em brasões. E dizem, está aqui as chaves do reino. Não são essas chaves. Eu gostaria de compartilhar convosco as verdadeiras chaves. Então eu me deparei com o Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechai os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Eu parei e disse, nossa, Jesus acabou de nos dar as chaves. Ou bem melhor, ele nos entregou os portadores. Primeira chave. Alguém pode adorar a Deus para escutar a primeira chave? Amém, alguém se manifestou, glória a Deus. Primeira chave, a chave do conhecimento. Todo escriba e fariseu era doutado em conhecimento. Todo escriba e fariseu era doutado em conhecimento. Por isso que Jesus nos mostrou essa primeira chave. Eles tinham conhecimento. Por isso eles fechavam aos homens o reino dos céus. É tão incrível que eu gostaria de compartilhar algo bem interessante. O bispo Renato tem dito algo importante sobre isso. Ninguém descobrirá terras novas se não estiver disposto a perder a terra firme de vista. O vosso bispo que compartilhou esta palavra. Ninguém descobrirá terras novas se não estiver disposto a perder a terra firme de vista. Queres conhecimento? Perca a terra firme de vista. Eu tenho dito que qualquer indivíduo que almeja conhecimento tem que estar disposto a sacrificar a sua vontade. Qualquer indivíduo que almeja conhecimento
tem que estar disposto a sacrificar a sua vontade. Queres conhecimento? Sacrifica a tua vontade e perca as terras firmes de vista. Para podermos termos conhecimento, temos que fazer estas coisas. Vamos sacrificarmos a nossa vontade. Só sacrificando a nossa vontade estaremos dispostos a aprender algo novo. Só perdendo a terra firme de vista, possamos partir em busca de uma terra nova. Mas está faltando mais uma chave. A chave da disciplina. Todo escriba e fariseu era muito bem disciplinado. Nós temos uma posição de disciplina um pouco equivocada, é errônea mesmo. Nós pensamos que disciplina é punição, é castigo. O bispo me disciplinou. O bispo não gosta de mim. Não, ele está dizendo que ele te ama quando ele faz isso. Porque os escribas e fariseus eram muito bem disciplinados. Muito bem, a disciplina quer dizer ordem, regulamento ou conduta de segurança para o bem-estar. Isto é disciplina. Eu tenho dito que se um discípulo no presente conhecer a disciplina, o mesmo não temerá em prosseguir com o discipulado. Repetindo, se um discípulo no presente conhecer a disciplina, o mesmo não temerá em prosseguir com o discipulado. Esse é o motivo porque muitas pessoas trancam matrículas em universidades, porque não conheceram a disciplina, se inscreveram pela empolgação do curso. E nas primeiras cadeiras acabam desistindo. É tão interessante que isso se emprega também no âmbito familiar. Quando um pai apresenta ou disciplina um filho, este ato que ele fez será como um legado para que possa ser compartilhado de geração a geração. O legado ele permanece. Quando o seu empresário ele disciplina um funcionário, há uma continuidade nessa empresa de progredir. Se disciplinamos, progredimos. Se não disciplinamos, vamos regredir. É o que acontecerá. A disciplina será fundamental para o sucesso de qualquer conjunto. A disciplina vai ser fundamental para isso. Quando abrimos nosso coração com esta disposição, vamos ver uma mudança incrível nas nossas vidas, para disciplinarmos. Toda vez que eu entro em uma escola, uma universidade que me convidam para palestrar, eu tenho dito, se os professores, a escola em si, apresentar a grade que o aluno passará, aprenderá, o que correrá por ele, certamente ele vai até o final dessa disciplina, porque ele já está no primeiro dia conhecendo tudo o que ele enfrentará. O bispo Renato tem dado a missão da igreja. Isso é que eu tenho ouvido muito dele. A missão da igreja é ensinar os homens a reinar em vida. Esta é a disciplina da igreja, é ensinar os homens a reinar em vida. Quando a igreja perde a sua missão, o reino jamais vai sobreviver ou viver sem o ensino. O ensino é a disciplina que a igreja encarreta sobre os homens. E eles necessitarão da igreja ou do bispo para que possa compartilhar essa disciplina. Então jamais possamos sermos como os fariseus, homens egoístas, duros, rudes, que não compartilham nada. Eu quero compartilhar uma história com você, preste atenção. Certo dia, uma moça esperava o seu voo em um aeroporto. Como o voo dela ia demorar muitas horas, ela resolveu ir na livraria comprar um livro. Ao sair, comprou um pacote de biscoitos. Então procurou uma poltrona mais reservada para que pudesse ler. Ler em paz. Ao sentar na poltrona, se aproximou o homem e se sentou ao seu lado. Ela pegou um biscoito,
O homem também pegou um. Aquilo a deixou incomodada. Mas ela não disse nada. Ela só pensou, que absurdo. Então, a cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Quando restou apenas um biscoito, o último do pacote, ela parou e pensou, o que será que o abusado vai fazer agora? Enquanto ela pensava, ele pegou primeiro. Partiu o biscoito, comeu uma metade e deixou outra para ela. Aquela atitude a deixou enraivada. E bufando de raiva, pegou o seu livro e as suas coisas e se dirigiu à sala de embarque. Ao findar as horas de espera, ela entrou, embarcou no avião, sentou na sua poltrona e, para sua surpresa, o seu pacote de biscoitos estava intacto dentro da sua bolsa. Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errada era ela, e já não havia mais tempo para pedir perdão. Aquele homem dividiu todos os seus biscoitos com ela, sem se sentir incomodado, ao contrário dela, que por pensar que era seu, ficou frustrada. Nós aprendemos uma grande lição com essa história. A individualidade excessiva, o egoísmo, a falta de comunicação, roubaram daquela mulher o privilégio de viver um momento de boa vontade entre os homens. Não foi para isso que Jesus veio ao mundo? Para demonstrar a boa vontade de Deus para com os homens. E nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é o que nós ainda estamos nos segurando a fazer. Mas eu vos aconselho, compartilhe esta mensagem com alguém. Fale. Diga algo, seja um apóstolo, seja um embaixador, seja um representante do reino. E diga às pessoas que você é o embaixador do reino. O bispo Renato disse aqui recentemente sobre isso. O embaixador não é um grau, não, é um dever nosso, como cristãos. Todos nós, a partir que aceitamos Cristo, passamos a representá-lo, aonde estivermos. E esta representação é necessária para o reino. Preste atenção. O nosso rei sempre outorgará preciosas chaves de sabedoria para os sábios príncipes que reconhecerem que as mesmas são sementes para o seu reino. Vou repetir. O nosso rei sempre outorgará preciosas chaves de sabedoria para os sábios príncipes que reconhecerem que as mesmas são sementes para o seu reino. Ou seja, Deus nos abençoará para que possamos estarmos dispostos a abençoar a sua obra. Quando abrimos o nosso coração para abençoar a obra de Deus, Deus abre a sua mão para nos abençoar. Vamos falar na linguagem do reino. Quando mais semearmos, mais colheremos. E jamais o nosso celeiro se esvaziarão. Se estiver disposto a ter um celeiro transbordante, abra o seu coração e plante uma semente. E a mensagem do reino crescerá, brotará, se expandirá por toda a terra. E Jesus nos ensinou, quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. O fim de todas as coisas não virá em um terremoto, um maremoto, uma tsunami. Não. O fim de todas as coisas virá na pregação de uma palavra do evangelho do reino. Obrigado. Posso aplaudir? Obrigado. Eu agradeço a vossa atenção em nome do Senhor Jesus.